Olá, meus irmãos, aceite a paz do Senhor Jesus. Quem vos cumprimenta Ele mesmo, Pastor Manuel R. Santos. Hoje nós iremos meditar no livro de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46 até o 51. Eu tenho a plena certeza de que Deus irá falar com você, meu amigo ouvinte da palavra de Deus. O livro de Marcos, capítulo 10, versículo de número 46, vai nos dizer assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que chamassem. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe respondeu: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Em texto que nós acabamos de ler, fala a respeito de um cego, um homem que a sua dependência era outras pessoas, um homem que tinha por dependência uma autorização em uma capa, ou capa essa que lhe dava autorização para mendigar às portas da cidade. Era como se fosse uma licença da prefeitura ou do estado para poder exercer uma função em determinado lugar. Agora você me escuta. A Bíblia vai nos dizer que este homem estava mendigando às portas da cidade. Alguém chegou para ele e disse: Olha, Jesus o Nazareno está passando por aqui. Então ele, ouvindo falar dos feitos que havia acontecido através de Jesus, ele acreditou e despertou no seu coração uma fé. A Bíblia vai dizer que quando começaram a dizer a ele: Olha, Jesus está vindo junto com a multidão, ele mesmo sem enxergar, começou a gritar desesperadamente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E há alguém que dizia para ele: Cala a boca, cego, porque ele não vai te ouvir. Tem muitas outras pessoas querendo também um milagre. Por que ele iria parar para atender você? Pois bem, meu irmão, escute isso, minha irmã. A Bíblia vai dizer que Jesus estava longe, mas aquele cego continuou gritando desesperadamente. Só ele sabia o tamanho do milagre que ele necessitava. Quando nós estamos precisando de um milagre, nós precisamos gritar, nós precisamos clamar, nós precisamos chamar a atenção do Mestre, porque só nós sabemos o que precisamos. Aqueles que estão em volta, eles não entendem o que necessitamos e o que precisamos, mas nós que precisamos sabemos por que clamamos. E foi assim na vida de Bartimeu. Bartimeu, filho de Timeu, clamava e o seu desejo era enxergar. Então, precisando ele do milagre, o que ele fez? Gritou, e os seus gritos eram: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A Bíblia diz que Bartimeu usava uma capa. A história diz que essa capa foi concedida pelos romanos para que ele tivesse autonomia ou uma licença para mendigar justamente naquele local. E Bartimeu, que dependia de esmolas dos outros, estava cansado. Na primeira oportunidade que ele teve, não pensou duas vezes. Ele foi clamar a Jesus. Enquanto a multidão dizia: Cala a boca, porque ele não vai te ouvir, ele clamou mais alto. E o que Cristo fez? Jesus parou aquela multidão e perguntou: Quem gritas? Ó Senhor, é um cego. Então vai, traz aquele cego. E os seus discípulos foram buscá-lo. E quando foram buscar, alguém diz: Levanta, cego, porque o mestre te chama. Essa era a oportunidade que Bartimeu queria. Quem sabe na sua vida você precisa de uma oportunidade. Oportunidade essa como se fosse a de Bartimeu. Talvez você não esteja cego, mas você está vendo tudo dando errado na sua vida.
e você busca uma resposta, mas essa resposta não vem. Talvez você não esteja cego, mas você olha para a sua casa e vê a sua casa destruída. Talvez você não esteja cego, mas você olha para o seu celeiro e não tem nada para comer. Talvez você não esteja cego, mas você olha para a sua vida espiritual e está uma derrota. Você não sente mais a presença de Deus, não sente mais a alegria do Espírito Santo, você não sente mais prazer em orar, não sente mais prazer em jejuar, você não sente mais prazer na sua vida. Possa ser que você não esteja cego carnalmente falando, mas a tua vida em si está um desastre e você precisa de um milagre, porque da maneira que está, não pode continuar. O que Bartimeu precisava era de um milagre tanto, a cura para a sua cegueira. Você não está cego, mas você olha para a sua vida e diz quem eu era e o que eu sou hoje. E você ainda fala, Senhor, tenha misericórdia de mim, muda esta situação na minha vida, muda essa situação na minha saúde, porque eu preciso com certeza de um milagre da tua parte. E o que você precisa fazer? É clamar, porque a vitória só vem conforme nós lutamos. E a luta de Bartimeu não era uma luta física com espadas, mas a luta de Bartimeu era uma luta em clamor. Escute isso. Quem sabe hoje, você que me escuta, vê a tua vida indo por água abaixo e a única coisa que você queria era que as coisas começassem a dar certo. Você que me escuta agora, que lá no passado alguém orou por você e disse para você vigiar porque você iria cair. E você desprezou o profeta, não deu ouvido o que o profeta falou. E hoje tu estás caído e tu precisa de um milagre. E fala, se eu tivesse dado ouvido, a minha história hoje seria mudada. Mas eu quero falar para você, clama que o mestre vai te ouvir e vai mudar a tua situação. Bartimeu clamou porque ele sabia que Jesus podia mudar a vida dele. E o mesmo Jesus que mudou a vida de Bartimeu radicalmente é o mesmo que quer mudar a tua vida. Você era uma pessoa motivada, hoje você mal quer sair de casa. Você era uma pessoa cheia de saúde, hoje a única coisa que tem sobre tua vida é a enfermidade. Você era uma pessoa cheia de motivação, hoje você é uma pessoa frustrada. Isso é normal? Não é normal, mas eu quero te convidar, dizendo para você que o mestre vai passar, e quando ele estiver passando aí, você precisa clamar, e através do teu clamor, ele vai mudar a tua história. Você crê nisso? Você acredita nisso? Porque o mestre já mudou a vida de tantas outras pessoas, por que não pode mudar a sua vida? O que você precisa é clamar e entender que quanto mais longe ele estiver, mais você precisa se rasgar em clamor na presença dele, para que ele possa dizer para os discípulos, para a multidão, porque tem alguém precisando de mim e eu irei ajudar. Busque ele, busque ela e traga até a mim. Bartimeu tinha uma capa que se chamava capa da dependência. Ele dependia dela para mendigar naquele local. Se ele não usasse aquela capa, ele seria expulso daquele ambiente, porque ele não tinha autorização para mendigar sem aquela capa. Só poderia mendigar se ele usasse aquela capa. Você entende isso? Quem sabe hoje você tem uma dependência. Quem sabe essa tua dependência hoje seja remédios. Quem sabe essa tua dependência hoje seja preso dentro de casa. Essa tua dependência hoje seja a falta de emprego. Bartimeu tinha uma dependência. Ele dependia da capa. Mas quando o mestre parou no meio da multidão e o mestre falou para os discípulos, busca ele. Aqueles mesmos que diziam, cala a boca, cego, que ele não vai te ouvir. Foram os mesmos que foram até Bartimeu. E ao chegar lá disse, levanta-te, porque ele te chama. E quando Bartimeu ouviu essa palavra, Bartimeu de imediato tirou aquela capa que lhe dava uma dependência, jogou-a no chão e disse, eu nunca mais precisarei de ti, porque se ele me chama, é porque ele tem vitória para mim. Se Jesus te chama, é porque ele tem vitória para você. E neste dia de hoje, Jesus tem vitória para você. Você entende isso? Bartimeu disse, eu não preciso mais viver nessa dependência dessa capa. Eu parei de depender dessa capa para mendigar, porque se ele me chama, eu vou crendo, eu vou acreditando que a minha vida será mudada.
Olha isso, gente, que fé. Ele pegou aquela autorização que ele tinha de mendigar as portas da cidade, uma capa com o símbolo da águia nas costas, segundo alguns historiadores narram, e jogou aos pés da árvore, aos pés da figueira, e saiu ao encontro de Jesus. E ao chegar até onde Jesus estava, a pergunta foi essa: o que queres que eu te faça? E Bartimeu logo olhou para Jesus: mestre, eu quero ver. Jesus pergunta para você neste dia de hoje: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Jesus te chama, larga a dependência. Se a dependência for o álcool, larga a dependência. Se a dependência for as drogas, larga a dependência. Se a dependência for o vício, larga a dependência. Que for a tua dependência, porque ele te chama, mas você precisa ir com fé, minha gente. Ele pergunta para você neste dia de hoje: o que queres que eu te faça? Bartimeu disse: eu quero ver. E Jesus disse: vai, porque a tua fé te salvou. Jesus olhou para ele e disse: seja conforme tu creres. E se eu disser isso para você, o que tu queres que Cristo faça na tua vida? Jesus faz essa pergunta. Cristo fez essa pergunta para Bartimeu. E essa pergunta eu quero te repetir: o que queres que eu te faça? Pegue essa pergunta como se fosse Jesus que estivesse falando para você. E Bartimeu de imediato disse: mestre, que eu veja. Então, neste dia de hoje, diz a palavra de Deus: o que queres que eu te faça? Você tem fé? Você acredita? Então seja conforme a tua fé. Deixa tudo aquilo que te atrapalha na presença de Deus e vem viver o sobrenatural com o Senhor. Ei, crente, ei, profeta, ei, você que outrora tinha forças e vigor para orar e hoje não tem mais, e pede forças para Deus para voltar a ser aquilo que era antes. Você tem fé? Deus não vai te fazer voltar àquilo que era antes, mas Ele vai te levantar a ponto que você será melhor do que aquilo que você era antes. Você que olha para a sua casa e vê ela de cabeça para baixo, filho nas drogas, marido nos vícios, recebendo xingão todos os dias ou vice-versa. Você crê que Deus não vai fazer o teu lar como era antes, mas vai fazer no teu lar melhor do que aquilo que era antes? O teu lar vai ser um lar abençoado, cheio da presença de Deus, filhos na presença de Deus, esposa na presença de Deus, marido na presença de Deus. Você crê? Você que hoje depende tão somente de remédios para se manter de pé. É remédio para depressão, é remédio para uma atrocidade de coisas. Você acredita que o dono da alegria, aquele que arranca a tristeza, te visita neste momento e pergunta: o que queres que eu te faça? Você acredita? Então larga a dependência, porque a dependência nos atrapalha de viver uma vida com Deus e de viver uma vida feliz e alegre. Jesus mandou chamar a Bartimeu e a palavra de Jesus foi: o que queres eu te faça. Mas Bartimeu precisou tomar uma atitude lá atrás. Talvez ele poderia ter duvidado e disse: ele me chama, eu vou ter com ele, mas eu vou levar essa capa que me dá autorização para mendigar as portas da cidade. Mas ele disse: não, eu vou ter com Jesus, e se ele me chama, eu não preciso mais disso aqui. Pegou a capa e jogou fora, e o milagre aconteceu. Você está entendendo que em algumas vezes em nossa vida precisamos ter determinação e não podemos cochear em dois pensamentos? Porque Deus não trabalha na dúvida. Se Bartimeu tivesse duvidado e continuado com a capa da dependência, ele estaria cego até hoje. Mas não, ele acreditou, não deixou a dúvida entrar e disse: se ele me chama é porque ele tem providência. Se ele me chama é porque ele tem milagre. Se ele me chama é porque ele vai fazer algo por mim. Então eu não preciso mais dessa capa. Então, se ele te chama neste dia de hoje, você não precisa mais viver na dependência. Você vai depender dele. E o milagre vai acontecer na tua vida. Fique com esta palavra, guarda ela na tábua do teu coração. E neste momento, ore comigo em nome de Jesus e receba o teu milagre. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu oro com esta pessoa que está do outro lado me ouvindo. E neste dia de hoje, eu já decreto a vitória, eu já decreto a cura, eu já decreto a libertação, eu já decreto a restauração familiar e eu já decreto a prosperidade na vida deste homem, na vida desta mulher. Senhor, abençoa essas vidas e faz valer a tua palavra sobre cada um deles. Então, neste dia de hoje, eu determino a tua vitória em nome de Jesus.
Você que crê, diga amém e tenha uma vida feliz com Jesus. Deus te abençoe.